pessoal! A nossa aula de hoje, nós vamos continuar o conteúdo da última aula, onde nós paramos. Lembrando que nós estamos na apostila volume 2 e nós vamos, nessa aula, começar esse capítulo 4, né? Porque nós fechamos o capítulo 3, né? Antes aí das férias. E o capítulo 4 é o último capítulo de trigonometria, que fala sobre equações e inequações trigonométricas, ok? Então, vamos lá. Assim, eu não vou ler a apostila, vou começar explicando. Acho mais fácil começar explicando, a resolver os exercícios que estão aí na página 24 e 25. Então, olha, eu vou pegar um exemplo aqui, que eu acho que fica mais fácil para explicar. Deixa eu anotar aqui. Vou começar pelo exercício da página 25, exercício número 11. Eu acho que fica mais fácil a gente entender o que é uma equação trigonométrica. Hoje nós vamos falar das equações e na próxima aula a gente fala das inequações. Então, aqui o exercício 11, ó. É o seguinte, aqui eu tenho uma equação trigonométrica. Lembrando, o que é uma equação? Toda vez que eu tenho a variável, que no nosso caso aí é o seno de x, a variável, né? E eu tenho uma igualdade. Se nós temos uma variável e uma igualdade, nós temos aí uma equação. Se vocês observarem, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, ó. A variável é seno de x, tem o seno ao quadrado de x, o seno de x e o termo independente. Então, se eu tiro os coeficientes, lembrando aí da equação do segundo grau, ó, o a é quem acompanha a variável ao quadrado, que é 2, o b é quem acompanha a variável, que é 3, e o c é termo independente, que é 1. Então, para a gente resolver essa equação trigonométrica, ela é chamada de equação trigonométrica, porque envolve aí o seno de x, que é uma função trigonométrica. Então, para a gente resolver, nós vamos partir pela fórmula de Bhaskara. Então, eu vou começar pelo delta, ó. B ao quadrado menos 4ac. Então, se eu jogo aí no delta, então vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. Então, vai ficar 9 menos 8, nós já vamos descobrir aqui que o delta é igual a 1. Depois eu continuo, né? Aqui a nossa variável é o seno de x. Então, o que vai ser o seno de x? É menos o b, que no caso é 3, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 2, né? Então, vai ficar menos 3, mais ou menos 1, dividido por 4. Então, aqui, ó, nós iremos achar o valor do x', que a gente chama, né? E do duas linhas, ó. Como é que vai ficar? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2 sobre 4, que simplificando vai dar menos meio. E o de baixo vai ficar menos 4 sobre 4, que vai dar menos 1. Então, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que o seno de um ângulo, ele tanto pode ser menos meio, vou anotar aqui embaixo, quanto ele pode ser menos 1. Só que nesse caso, nós descobrimos o valor do seno. E eu preciso encontrar quem é esse ângulo, quem são esses ângulos. Quem são os valores de x que tem o seno igual a menos meio e que tem o seno igual a menos 1. Aí a gente volta lá na circunferência, no círculo trigonométrico, né? Vamos lembrar que é 0, 90, 180, 270 e 360. Como é que eu resolvo isso? Primeiro passo, seno de x igual a menos meio. Quem é o ângulo, quem é o arco que tem o seno meio? É o 30, não é? O 30 tá aqui? É o 30 graus. Aí, nós temos que lembrar que quando eu tô falando em seno, pela regrinha do setaco mais 12, 13 e 14, o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e ele é negativo no terceiro e quarto. Então, aqui, ó, o seno vai ser meio positivo, né, no 30, que é no primeiro quadrante, no seu correspondente aqui no segundo quadrante, que é 180 menos 30, é 150, certo? Então, tanto no 30 quanto no 150, o seno é meio positivo. Mas eu não quero meio, eu quero menos meio. Então, serão os ângulos, os arcos que estão aí no terceiro e no quarto quadrante. Quem são eles? 180 mais 30 é o 210 e 360 menos 30 é o 330. Então, na verdade, vai ser o 330 e o 210 que vai me fornecer o seno menos meio, certo? Então, eu já descobri, ó. Então, eu já sei que é 210 e 330. Só que eu tenho que pensar também quem é que tem o seno menos 1. Então, se eu volto aqui, vou desenhar ele aqui novamente, para ficar mais fácil entender. Aí, a gente parte desse raciocínio. Ó. Quem tem o seno igual a menos 1? Lembrando que o seno eu acho no eixo Y. No 0 é 0, no 90 é 1, no 180 é 0, no 270 é menos 1 e no 360 é 0. Então, quem é que tem o seno menos 1? É o 270.
Então, na verdade, os 3 arcos que eu vou precisar é 210, 330 e 270. Só que é o seguinte, nós temos que lembrar que na maioria das vezes, essas funções, se vocês olharem aqui, ó, o próprio enunciado ele te fornece um intervalo em radianos. Então, aqui, se vocês observarem, são os 3, ó, que é 210, 270 e 330. Eu já sei os 3. Mas como ele está te fornecendo em radianos, provavelmente a resposta lá no final da apostila de vocês, ela vai aparecer em radianos. Então, ela vai aparecer, ó, se eu faço a conversão, 210 equivale a 7π sobre 6 radianos, o 270 é 3π sobre 2 e o 330 é 11π sobre 6. Então, provavelmente, as respostas no final da apostila são essas. Então, o que nós fizemos? Nós resolvemos uma equação trigonométrica. Partimos resolvendo a equação do segundo grau, só que, na verdade, eu achei os resultados de seno. Eu não quero seno, eu quero o valor, quais são os arcos que fornecem esse seno. Então, aqui vocês vão ver que nós temos aqui, ó, fiz a questão número 11. E nós temos várias outras questões que são mais ou menos nesse sentido. Então, por exemplo, essa questão número 7, tem várias aí. Depois, eu gostaria que vocês focassem para resolver essa aqui. Vou resolver mais uma aqui, ó. Por exemplo, a questão 6 é uma identidade, é muito simples, ó. Prove a relação secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. A gente provar isso aqui. Isso eu já tinha comentado com vocês, a gente chama de identidade, é provar que um lado é igual ao outro. E é fácil, o que é secante? A secante é 1 sobre o cosseno, então 1 sobre o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 mais. O que é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né? É igual a 1 mais seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. No primeiro membro não tem nada para fazer, mas no segundo membro nós podemos tirar o IMC, para a gente tentar provar que um lado é igual ao outro. O IMC entre 1 e cosseno vai ser o cosseno. Então, cosseno dividido por 1 vai dar cosseno, vezes 1 vai dar cosseno. Cosseno dividido pelo cosseno vai dar 1, vezes seno vai dar seno. Aqui, se vocês observarem, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, ou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é a relação fundamental da trigonometria, que vale 1. Então, na verdade, 1 sobre o cosseno ao quadrado vai ser igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. Ok, ó. Provamos a identidade, que um lado é exatamente igual ao outro. Certo? Essa foi a questão número 6. Ó. Então, já fizemos a 11, já fizemos a 6. Aqui eu tenho outras. Olha a questão número 2. Vou fazer mais a 2 aqui, ó. A 2 fala o seguinte, ela fala que a função f, vou anotar aqui na minha folha, é seno de x. E a função g é o cosseno. Aí pergunta, o número de raízes dessa equação, f de x é igual a g de x. Ele está falando que f de x é igual a g de x. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? F de x, 1 é seno, e g de x, 1 é cosseno. Então, eu tenho uma igualdade aqui. Aqui, se vocês observarem, vão parar para pensar. O seno de x vai ser igual ao cosseno? Onde? Em qual arco? Vocês lembram que é no 45 graus. 145 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Aí, se eu sei que o seno é igual ao cosseno, eu sei que a tangente vale quanto? Vale 1, não é? Toda vez que o seno é igual ao cosseno, a tangente vale quanto? 1. Se vocês voltarem na tabelinha dos ângulos notáveis, vocês vão ver que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2, como eu comentei, e a tangente vale 1. Aí eu pergunto para vocês, quais são os arcos onde a tangente é igual a 1? Vai ser onde? É no 45 graus. Vamos relembrar, gente, que aqui, né, a tangente, se eu volto lá no setaco mais 12, 13, 14, a tangente, para eles serem iguais, vai ser onde? Tangente ser igual a 1. No primeiro e no terceiro quadrante, que elas são positivas, né? No segundo e no quarto quadrante, a tangente é negativa. Então, vai ser aqui, no 45 graus, e no seu correspondente aqui, né? Que é 180 mais 45, que é 225. Se eu jogo isso para radiano, seria no π sobre 4 e no 3π sobre 4, certo? Só que ele fala, tem que tomar cuidado, que além do π sobre 4 e do 3π sobre 4, observem que ele fala que é do intervalo de menos 2π até 2π. Então, ele está dando, na verdade, 2 voltas. Então, vale os 2 e vale também os seus ângulos invertidos, né? Que seria, ao contrário aqui, o menos π sobre 4
e o menos 3π sobre 4. Então, a resposta dessa questão serão esses 4 valores. Isso é uma equação trigonométrica, ó. Você partiu dos conceitos da trigonometria e descobriu quais são os valores dos arcos de x que vai te fornecer o seno igual ao cosseno. O seno igual ao cosseno e, como consequência, tangente igual a 1. Então, são esses 4 aqui, considerando, né, o sentido horário e o sentido anti-horário dos arcos. Certo? Ó, essa é a questão número 2. Resolvemos também. Tem outras aí, ó. Essa questão número 5, ela é uma equação trigonométrica, só que se vocês observarem, ela é do 4º grau. É aquele processo das quadráticas que a gente aprendeu, né? Vocês aprenderam lá no 9º ano, olha. Vou só anotar ela aqui. Ah, então ele pede o seguinte, ó. Resolva essa equação no intervalo entre 0 e 2π. Isso aqui está indicando que a resposta tem radianos, né? Então, o processo aqui, gente, é do 4º grau. Se a gente volta lá no 9º ano, como é que a gente aprendeu a resolver isso? Onde tem seno ao quadrado, você joga y. Então, aqui vai ficar 2y ao quadrado mais y menos 1. Aí, você monta uma equação simples do 2º grau. Essa equação do 2º grau, se eu jogo na fórmula de Bhaskara, né? Vou ser um pouquinho mais rápida aqui. O delta vai dar 9 e o y' e o y 2 linhas vai dar meio e menos 1. Aí, depois a gente volta e substitui aqui, ó. Eu sei que seno ao quadrado de x é igual a meio e que seno ao quadrado de x é igual a menos 1. Seno ao quadrado de x é igual a menos 1, não tem jeito, porque esse 2 como expoente, ele não passa para o outro lado, ele não vira raiz. Aí, desculpa, tá cortando aqui. Aí não existe raiz quadrada de número negativo, então esse eu já descarto. Agora aqui dá, ó. Esse 2 como expoente, quando ele vira raiz, ele vai virar mais ou menos raiz de meio, né? Ou seja, seria mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Aí é o mesmo raciocínio das equações. Eu não quero saber o valor do seno, eu quero descobrir o valor de x ou os valores de x. Quais são os arcos onde o seno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2? Lembrando que quem tem seno raiz de 2 sobre 2 é o 45. Então, vai ser o 45 e todos os seus correspondentes, porque vai tanto positivo quanto negativo, né? Então, vai ser o 45, o 135 de cá, o de cá o 225 e o de cá o 315. Só que a resposta todas em radianos. Então, seria o quê? Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Certo? É esse daí, gente, o processo de resolução. É esse processo, né? Pra gente entender qual que é o raciocínio aí das equações trigonométricas. Certinho?